Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho algo para falar com você nessa manhã e a gente vai ter aí alguns minutos para tratar disso. Na verdade, a gente vai falar no mínimo aí mais uns 30 ou 40 minutos, porque a gente hoje está continuando a nossa série, né? A série que a gente começou na semana passada, intitulada Mais Fortes. Hoje o nosso título é Respondendo à Crise, exatamente como a gente falou. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que já está legal de quarentena, né? Já está bom. Eu estou prontinho para a gente poder voltar ao normal. Na verdade, eu tenho a impressão de que não vai ser exatamente normal quando a gente voltar, né? Eu acho que você já deve ter percebido isso. Eu acho que você pode ter uma expectativa desse normal, na verdade, se transformar num novo normal, uma nova maneira de viver. Eu acho que é natural que a gente dê esse passo, porque com certeza é difícil imaginar que a vida vai voltar a ser exatamente como era antes, mas com certeza vai voltar algumas coisas, mas é um novo normal. E claro, eu acho que é a nossa expectativa, e eu fico por um lado feliz em imaginar que isso vai acontecer, porque algumas coisas que aconteceram durante esse tempo estão nos ensinando e nos ajudando, e nós queremos levar para esse novo tempo que nós vamos viver. Mas a grande pergunta que eu quero deixar para você é essa: como nós podemos realmente terminar essa fase mais forte? Você já deve ter ouvido alguém dizer: quando tudo isso passar, você vai estar mais forte. Mas eu queria lembrar você precisa escolher isso, é uma decisão da sua própria intenção, não acontece naturalmente. E essa é a razão dessa série, lembrar você da sua parte em relação a isso. Você está pronto, né, para a gente embarcar nisso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nosso coração se abre nesse momento, que o Teu Espírito fale conosco e nós tenhamos nesse tempo, meu Pai, revelação e inspiração que vai produzir transformação na nossa vida. Recebe todo louvor, toda honra, toda glória. Pai, eu me rendo a Ti, nada de mim, tudo de Ti. Recebe o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Como é que nós podemos sair mais forte do que nós já estávamos, né? Como quando tudo isso começou? Talvez você se entendesse como alguém que estava numa situação bem, estava tranquilo e de repente tudo mudou. Será que você pode sair mais forte? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não parar para perguntar isso, facilmente esse tempo vai passar e você vai ter esquecido de tudo que você aprendeu durante esse tempo. A gente não pode deixar uma experiência como essa ser desperdiçada. Alguém já deve ter falado, né? Quando uma coisa boa acontece, você não pode desperdiçar. Nós não podemos desperdiçar também quando algo ruim acontece. Quando algo ruim acontece, existem lições que nós não podemos perder. Talvez você esteja pensando: André, mas não é muito cedo ainda, né, para a gente tratar disso? Não, deixa eu falar para você, essa é a hora. Se você deixar muito para frente, você vai ter perdido. Facilmente a gente esquece de tudo. Para nos ajudar hoje, eu trouxe um pequeno texto de uma inserção no livro do C.S. Lewis. Você deve ter ouvido falar nele já, um escritor cristão. O livro chama-se O Problema do Sofrimento. E eu leio para você apenas um parágrafo, preste atenção. Ele está falando da sua própria experiência. Ele fala assim: na minha própria experiência é mais ou menos o seguinte: e ele fala da sua vida, eu estou progredindo ao longo da estrada da vida, em minha condição normal, satisfeito e decaída, absorvido no encontro agradável com amigos, marcado para amanhã, ou um pouco de trabalho que estimula a minha vaidade hoje, um feriado ou um livro novo, coisas da vida, quando de repente uma pontada no abdômen, que pode indicar uma doença séria, ou uma notícia nos jornais ameaçando o mundo de destruição, faz ruir o meu castelo de cartas. Sinto-me a princípio vencido, com todas as minhas pequenas alegrias desfeitas como brinquedos destroçados. A seguir devagar e com relutância, pedaço a pedaço, tento enquadrar-me no estado de espírito em que deveria sempre estar. Você estava prestando atenção, né? Estava tudo bem, de repente tudo fica ruim. Ele fala: a princípio é uma dor muito grande, depois aos poucos eu vou tentando me enquadrar numa posição que eu deveria estar sempre. Chamo minha atenção para o fato de que todos esses brinquedos não tinham o propósito de apossar-se do meu coração,
que o meu bem real está num outro mundo e que meu único e verdadeiro tesouro é Cristo. E talvez pela graça de Deus venha a ter êxito e durante um dia ou dois me torno uma criatura que depende conscientemente de Deus e que extrai a sua força das fontes certas. Ele fala, né, durante algum tempo, durante um dia ou dois, eu fico muito focado e concentrado que a minha fonte é o Senhor. Mas, no momento em que aquela ameaça desaparece, toda a minha natureza salta de volta aos brinquedos. Fica então muito clara a terrível necessidade da tribulação. Deus me teve apenas por 48 horas e mesmo assim a força de ameaças, de tirar de mim tudo mais. No momento em que ele embanha a espada, eu me comporto como eu gostei dessa analogia, eu me comporto como um cachorrinho quando o odiado banho acaba, é o cachorrinho que terminou o banho, sacudo-me o melhor que posso e corro para recuperar a minha confortável sujeira. Se não for no monturo mais próximo, pelo menos no primeiro canteiro de flores. É por isso que ele diz que as tribulações não podem cessar até que Deus nos veja transformados ou julgue que a nossa transformação é agora impossível. C.S. Lewis, o livro chama-se O Problema do Sofrimento, que é um livro sensacional. Eu não estou dizendo para você porque eu li apenas alguns trechos, mas algumas das frases mais marcantes da minha vida estão ali nesse livro. Você percebeu no que eu li aqui algo que se identifica com a gente? Você já deve ter visto isso, pelo menos visto, ou talvez você já tenha experimentado isso. Talvez você já tenha exatamente vivido essa situação, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Num casamento, por exemplo, quando um marido ou esposa não tem um comportamento adequado e um dos dois ameaça, não vou mais permanecer, a gente vai terminar, eu vou embora, não tem mais como a gente continuar. E a outra pessoa fala a seguinte frase: não, eu vou mudar. Você já ouviu essa frase? Ou então, eu sou um novo homem, eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa, ou uma nova mulher, né? E o que isso significa? Que aquela pessoa vai se esforçar para fazer algo diferente do que estava fazendo. E ela faz, durante algum tempo. Durante uns 2 meses aproximadamente, né? Ou 3 meses, tudo fica ótimo, porque aquela pessoa está se esforçando para fazer o que ela deveria estar fazendo sempre, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa. Mas depois que essa pessoa, talvez consciente ou inconscientemente, percebe que a ameaça, como a gente leu, não existe mais, aos poucos ela volta a ser quem ela era. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Ou talvez, né, existe o exemplo que eu também já vi, de uma jovem que descobriu, não era casada e descobriu que estava grávida. E ela sabia, né, que tinha tomado decisões erradas, fez escolhas erradas e agora aquela gravidez era iminente, pelo menos ela acreditava. Aí ela foi no médico depois de algum tempo, fez os exames e descobriu que não está grávida. E houve um alívio tão grande. E ela pensou: eu preciso ajustar minha vida, eu não posso mais viver como eu vivia antes. E durante um tempo ela permanece se comportando muito bem, mas depois de um tempo volta à mesma vida que tinha antes. E quantos outros, né, exemplos a gente poderia dar? Por exemplo, né, já deve ter acontecido com alguém que você conhece, que vai no médico e traz uma bateria de exames que fez, o médico diz: olha, o seu caso é muito grave. Se você não tomar a decisão de começar a se exercitar e fazer uma dieta muito rigorosa, você não vai viver muito tempo, você não vai ver os seus netos, você não vai brincar com os seus netos. E aquilo dá um susto na pessoa, e ela fala: eu vou mudar meus hábitos, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou comer direito, eu vou fazer exercício. E faz, e consegue durante algum tempo, mas passa-se algum tempo e aparentemente as pessoas falam: olha como você está melhor, parece que você emagreceu, parece que você está mais, e você se sente melhor. Mas o tempo passa e você aos poucos volta para o piloto automático, volta para o que você sempre fez. A leitura de C.S. Lewis diz: no momento em que a ameaça desaparece, nós voltamos ao nosso normal.
É sobre isso que a gente queria tratar com você nessa manhã, porque eu acho que voltar ao normal está bem perto, mas não vai ser o mesmo normal, e seria uma tristeza, né? Seria um desperdício muito grande voltar ao normal e perder os ensinamentos que a gente teve. E a pergunta que fica para mim e para você é: por que nós somos assim? Por que nós precisamos ser ameaçados para nós mudarmos? Por que nós esperamos até que um desastre aconteça ou quase aconteça para fazer o que a gente deveria estar fazendo o tempo todo? É simples, é porque é da natureza humana voltar aos maus hábitos quando a dor causada por aqueles maus hábitos desaparece. Deixa eu repetir para você: é da natureza humana voltar aos maus hábitos quando a dor causada por eles desaparece. É da nossa natureza querer voltar ao normal, qualquer que seja esse normal. A gente quer voltar ao que a gente sempre fez. Então aqui vai a pergunta na qual nós vamos acampar aí nas próximas semanas: como nós podemos ser ou terminar mais fortes? Como nós podemos sair dessa pandemia, dessa quarentena, mais fortes do que nós estávamos quando tudo isso começou? E eu não sei como você está vivendo hoje, eu não conheço as suas circunstâncias, mas eu realmente acredito que não é cedo demais para nós tratarmos disso, e não é cedo demais para fazer essa pergunta: como é que você pode terminar mais forte? Outra pergunta é: o que eu me acostumei a fazer, você sempre fez, que nestes dias acabou me deixando em apuros? O que você se acostumou a fazer e que nesses dias quase acabou com você? Ou em alguns casos, acabou com você? Outra pergunta: o que eu preciso começar a fazer que já devia estar fazendo há muito tempo? O que eu tenho que começar o mais rápido, que na verdade eu nunca deveria ter parado de fazer? Eu quero fazer essas perguntas hoje em 3 áreas da sua vida. E olha, deixa eu preparar você: as 2 primeiras áreas vão ser bem dolorosas para algumas pessoas. Tem gente que vai achar que eu estou me intrometendo na sua vida, ou que eu estou sendo insensível. E a razão é porque isso é desconfortável, que parece ser muito cedo para tratar, mas também é porque parece que toca em áreas da nossa vida que a gente prefere não mexer. Mas deixa eu dizer para você mais uma vez: essa é a hora. É quando nós estamos debaixo de uma pressão que nós aprendemos mais. É quando nós estamos debaixo de uma pressão que nós temos até uma nova perspectiva sobre a vida. Quem sabe, nesse tempo você vai ver a vida com outros olhos. E mais uma vez, seria muito triste desperdiçar as lições que nós temos aprendido nesse tempo. Então vamos lá, nós vamos falar de 3 áreas hoje, e semana que vem eu vou voltar aqui e nós vamos falar do seu superpoder. Você sabia que você tem um superpoder? Você tem uma habilidade especial que capacita você a aproveitar qualquer circunstância que se apresente no seu caminho. Então não perca a semana que vem. Vamos lá então. Primeira área: como nós podemos terminar mais fortes financeiramente? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida financeira. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes: o que você se acostumou a fazer financeiramente que nesses últimos dias acabou deixando você em apuros financeiros? Né? Ou onde os seus hábitos financeiros lhe deixaram durante essa pandemia? Todos nós, sem exceção, temos hábitos financeiros. São como você usa o dinheiro, como você gasta, o que você compra, o que você não compra, o que você tem que pagar, como você tem poupado, quaisquer que sejam os seus hábitos financeiros. A pergunta é: o que você se acostumou a fazer que acabou deixando você em apuros financeiros? Ou o que você queria muito já ter feito financeiramente, queria ter decidido lá atrás ter feito e agora está fazendo muita falta? Que decisões financeiras você queria ter tomado? Ou que hábitos financeiros você queria ter desenvolvido antes de tudo isso começar? Que nesse momento deixaria você num lugar muito mais
tranquilo, deixaria você vivendo um tempo de paz. E qualquer que seja a sua resposta a essa pergunta, eu quero desafiar você: comece agora, começa hoje. André, no meio disso tudo, esse é o momento de você olhar e prestar atenção para algumas realidades financeiras, no meio de toda essa pressão que você está vivendo, ou talvez até mesmo do caos no qual você está inserido. Se você olhar para tudo isso agora, você vai ter o potencial de se tornar mais forte amanhã. Ignore tudo isso agora e você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Então eu queria tratar com você de duas realidades financeiras. Uma é uma frase que a gente vai usar com alguma frequência. Quando você quer comprar, você tenta se vender qualquer coisa. Você fala, mas eu quero muito. Então deixa eu te falar, mas eu quero muito é bem melhor do que eu estou devendo muito. Você concorda comigo? Né? Dizer, mas eu quero muito, eu desejo tanto aquilo. Saiu um novo telefone que é a sua cara e vai ficar perfeito naquela capinha, e você quer porque ele tem alguma... Eu quero muito. Você tem um estresse aí, tem uma dor aí, né? Porque você quer muito. Mas eu prometo a você que o estresse é muito maior quando você diz, eu estou devendo muito. Em outras palavras, ficar sem é muito melhor do que ficar endividado. Ficar sem é melhor do que ficar endividado. Ou seja, ficar sem as coisas que você não precisa é melhor do que ficar devendo dinheiro por coisas que você não precisa. As duas opções parecem ruins, mas você há de convir que uma delas é bem melhor. O estresse de uma dívida é muito maior do que o estresse de um desejo não realizado imediatamente. E a segunda realidade, que pode ser um alerta para você hoje e pode te ajudar a sair mais forte dessa crise, e você não vai gostar muito de mim nesse momento, mas você precisa ouvir isso também, é que um dos grandes vilões da nossa má condição financeira chama-se falta de autocontrole. Nem sempre, mas frequentemente, um dos maiores vilões da nossa má condição financeira é a falta de autocontrole ou de domínio próprio. E deixa eu ilustrar isso para você. No final do ano passado, no início desse ano, até março aproximadamente, talvez você pensasse com você mesmo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse mais. Depois de março para cá, no meio dessa pandemia, o pensamento mudou, se eu tivesse guardado mais dinheiro, se eu tivesse poupado mais, se eu tivesse me preparado para esse momento. Que é a mesma coisa que dizer, quem dera no passado eu tivesse exercido mais domínio próprio. Quem dera no passado eu tivesse exercido mais autocontrole. Porque um dos grandes vilões da minha má condição financeira é a falta de autocontrole. Se você está sofrendo hoje as consequências pela falta de autocontrole no passado, esse é o momento de resolver, decidir que você vai aprender a lição e vai abandonar, quem sabe aí, os comportamentos que você tinha antes que levaram você até essa situação. É uma decisão que a gente toma. Eu aprendi isso na minha vida, aprendi com outras pessoas, ensino isso. Precisa começar com uma decisão. Chega, eu não vou mais ser assim, eu não quero mais ser assim e não vou mais. Eu sei que muitas vezes não é apenas isso, tem que ser seguido de uma forte determinação, tem outras coisas, mas com certeza tem que começar por aí. E assim você se torna mais forte e mais preparado para o futuro. Olha como o autor de Provérbios coloca isso para mim e para você. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse versículo é profundo demais. Como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Hoje em dia, a gente não sabe muito bem o que são muros de uma cidade. Antigamente, nos tempos antigos, as cidades precisavam ser muradas. Eram tempos muito violentos, extremos. Hoje você atravessa de uma cidade para outra, a única coisa que tem é uma placa dizendo você está entrando, ou bem-vindo à cidade, Bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo a São Paulo. Você está entrando.
Antigamente as cidades eram muradas e os muros de uma cidade traziam proteção, significavam paz, significavam prosperidade. E quando inimigos vinham atacar aquela cidade, eles sabiam que ia ser difícil, eles tinham que procurar a parte mais frágil do muro, né, dos muros da cidade, e usar ferramentas e armas de demolição para tentar de todo jeito encontrar uma brecha, destruir um pedaço, porque uma vez que aquele muro fosse derrubado, a cidade estaria tomada. Uma cidade onde os muros foram derrubados é uma cidade dominada. O que isso significa? Os habitantes daquela cidade perdem a capacidade de controlar as suas próprias vidas. Se os muros foram derrubados, significa que outros vão me dominar agora. Eu não vou ter mais domínio da minha própria vida. É mais ou menos isso que Salomão está colocando para a gente aqui. Como muros que foram derrubados, como uma cidade que não tem proteção. Assim é o homem ou a mulher que não sabe se dominar e não sabe se controlar. Isso funciona para qualquer área da sua vida, mas especialmente para a nossa vida financeira. Eu coloco da seguinte maneira: a falta de autocontrole frequentemente vai nos levar à perda de todo o controle. A falta de controlar a si mesmo vai tirar de você o controle da sua vida. Você sabe o que você mais quer na sua vida? Você quer controlar a sua vida. É o que você mais quer. E a chave para isso é exercer domínio próprio. Talvez por causa do que nós estamos vivendo, você está aprendendo essa lição dolorosamente no que tange as suas finanças. Mas eu quero que você saia disso mais forte. E eu acho que você também quer. Então esse é o momento de reexaminar a sua administração, ou quem sabe começar a administrar as suas finanças. Você já deve ter ouvido várias dicas, né? Elas não são novas. Há muito tempo atrás alguém falou para mim: André, a coisa certa a fazer é você ter um fundo de reserva para emergências. Você deve separar de 3 a 6 meses de salário. Mesmo que demore muito tempo, você deve ter um fundo guardado de emergência. E quando eu ouvi isso, e quando você ouviu isso, ou quando você leu isso em algum lugar, você pensou: isso é uma ótima ideia, eu vou fazer isso. Eu vou ter guardado um fundo de emergência, eu vou ter guardado algum valor, uma reserva, para quando eu precisar estar lá. E se você seguiu esse conselho, ou se você tivesse seguido esse conselho, você estaria mais forte hoje. E se você não seguiu aquele conselho, com certeza você queria ter seguido. Agora é a hora. É agora a hora de você criar um plano para poupar dinheiro no caso de vir momentos difíceis no futuro. André, você acha que vai piorar mais do que está hoje? Eu não faço ideia, mas agora é a hora de você começar. Isso é sabedoria. E assim, se os seus muros forem atacados, eles não serão destruídos, vão ficar de pé, e você vai ter controle da sua vida. Como é que você pode fazer isso? Vou te dar dicas aqui que você nunca ouviu na sua vida, são novíssimas. Você vai ficar espantado com a novidade, né? Como é que você termina mais forte financeiramente? Simplesmente poupe mais, gaste menos, livre-se das suas dívidas e permaneça fazendo tudo isso. Permaneça livre das suas dívidas. Não tem nada de novo. Eu sei que você está lendo comigo, né? Poupe mais. Eu já sabia que isso era importante. Gaste menos, com certeza. Livre-se de dívidas. Tudo isso não tem a menor novidade. E você sabe que isso é senso comum. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Mas chegou a hora de você abraçar essas verdades, de você dizer: é isso que eu vou fazer. Eu não vou apenas saber disso, eu vou viver isso. E antes de você começar a apontar o dedo para qualquer outro lugar, porque a tendência é, se a coisa ficou muito ruim, se você foi seriamente atacado por causa dessa pandemia, a tendência é colocar a culpa no coronavírus. A culpa é do vírus, a culpa é do governo, a culpa é do meu patrão. E pode ser que todos esses tenham uma parcela, mas você não pode negligenciar a sua parte. Assuma a sua parte, a sua parcela dessa responsabilidade, porque há coisas que nós precisamos fazer.
e você não vai dar nenhum passo no caminho certo se não assumir a sua fatia de responsabilidade dessas circunstâncias. Então esse é o momento, assuma a sua responsabilidade pelas finanças, use esse senso comum todo que você aprendeu durante tanto tempo e que talvez nunca tenha usado, exerça domínio próprio. Ah, mas eu quero muito, mas agora não, né? Eu vou deixar para depois. E prepare-se para o futuro, decida. E tudo isso vai tornar você mais forte no final. Número 2, como é que você pode se tornar, e eu também, mais forte nos relacionamentos? Como eu disse para você, essas são áreas que mexem com as nossas emoções. O que você aprendeu nesses últimos meses que você deseja levar para o futuro? Uma das coisas, com certeza, que todos nós aprendemos, eu acho que você aprendeu e eu também, foi o valor das amizades, o valor dos amigos, né? Às vezes por causa da ausência, ou às vezes porque você conseguiu, né, rever aí, talvez depois de muito tempo de quarentena, e você viu como pessoas são importantes demais na sua vida. Mas eu quero falar especialmente do convívio familiar, porque nós ouvimos, né, estatísticas muito negativas em relação ao que aconteceu com as famílias. E eu não sei como é que foi com você, mas talvez você tenha percebido nesses últimos 3 meses algumas rachaduras no seu casamento, que estavam lá, mas ninguém tratava delas, ninguém olhava para lá, de preferência a gente nem fala no assunto. Coisas que você preferia deixar para resolver depois. De vez em quando aparecia, mas você estava muito ocupado, ela estava ocupada, ou ele estava ocupado, e a gente deixava para frente, a sua rotina era diferente. Mas agora a sua rotina mudou. E o antigo normal permitia que você ignorasse o que está ali na sua frente. Mas agora não dá mais para ignorar, porque está o tempo todo na sua frente. Talvez você tenha percebido um abismo entre você e um dos seus filhos, ou até todos os seus filhos. Você percebeu, meu Deus, eu fiquei tanto tempo sem conversar com meu filho de fato, que eu percebi como a gente é diferente em tantos aspectos, e eu não vi isso acontecer. E relacionalmente a gente não tem mais a conexão que a gente tinha antes, o que é muito ruim, mas pelo menos a gente está percebendo, pelo menos a gente está começando a ver. Hoje você tem convivido mais com a família e chegou à conclusão de que não conhece as pessoas da família tão bem como você achava que conhecia, porque viveu tanto tempo tão ocupado ou tão ocupada. E a verdade, queridos, é que o convívio durante a quarentena trouxe à tona, jogou luz, mostrou os bons e os maus aspectos dos nossos relacionamentos. E aqui está o que eu não quero que você perca, que você não pode perder. Preste atenção, essa pandemia, o Covid-19, na verdade, pode ser uma oportunidade de despertar você para os seus relacionamentos, caso você acorde. Então, acorda. Eu convido você hoje a permitir que essas coisas despertem você. Se você tem percebido questões importantes, mesmo que não sejam para você importantes, mas são importantes para alguém, essa é a hora de tratar do assunto. Não se omita mais. Você já sabe disso. E se você não sabe disso, aprenda hoje. Questões de relacionamento não se resolvem sozinhas. Não vai simplesmente a vida vai acontecer e tudo vai mudar, não. É preciso intenção, é preciso iniciativa. Deixar a vida te levar não vai resolver, só vai piorar. André, por isso que eu quero que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Se você está se apressando para a vida voltar ao normal, isso vai te roubar a oportunidade, a capacidade de lidar com o problema. Só vai permitir que você continue ignorando questões tão importantes, que não podem ser ignoradas. E mais uma vez, antes que você comece a apontar o dedo e culpar os outros, lembre-se, assuma a sua parte. Todo e qualquer conflito familiar, existe uma parte que é sua e é a única parte que você realmente pode controlar. Em breve, tudo que nós estamos passando
Você sabia disso? Em breve vai ser só uma história que a gente conta. Como tudo que já aconteceu até hoje se torna apenas uma história. E qual vai ser a história que você vai contar? Se você tomar a decisão certa sobre a sua, nesse momento, a sua história sobre esse tempo pode ser assim. Você pode, quem sabe, dizer essa frase: aquele tempo difícil, aquela quarentena complicada de 2020 salvou o nosso casamento. Se você prestar atenção ao que está acontecendo, se você fizer a sua parte, se você se esforçar um pouco, essa pode ser a sua história. Se apressar para voltar ao normal, entre aspas, só vai fazer o que é ruim se tornar pior. Preste atenção nisso. O que está acontecendo hoje está nos forçando a encarar o que talvez tenhamos negligenciado. Estava ali o tempo todo, mas nós decidimos não olhar para aquilo. E agora, por causa da quarentena, por causa da pandemia, por causa do confinamento, você está finalmente vendo. E não dá mais para você deixar para lá. Quem sabe a sua história, dessa época vai ser o Covid-19, a quarentena de 2020 foi o tempo que Deus usou para restaurar o meu relacionamento com o meu filho. Ninguém gostou de passar por aquele tempo, mas ele trouxe benefícios, trouxe benefícios incalculáveis. Quem sabe a quarentena de 2020 foi o tempo que Deus usou para restaurar o meu relacionamento, por exemplo, com a minha filha. Talvez seja o seu caso. Deixar esse tempo passar sem ter aprendido alguma coisa é um imenso desperdício. Não deixe que tudo isso passe e não tenha sido útil para você. Amém? E a última coisa, número 3. Como nós podemos nos tornar mais fortes pessoalmente? E quando eu coloco pessoalmente, significa internamente, no seu interior, na sua mente, no seu coração. Eu pergunto para você, como é que você está aí dentro? Como é que as coisas estão acontecendo dentro de você? Eu estou falando da maneira como você vê o mundo, a maneira como você vê a vida, a maneira como você consegue interpretar as coisas da vida. Como é que tudo isso está nesses últimos dias dentro de você? Algumas pessoas foram seriamente abaladas. Quando nós vivemos tempos difíceis, muitas vezes os nossos alicerces são abalados. E se os seus fundamentos foram mexidos, eu te convido a olhar para isso hoje, a prestar atenção nisso. Você se percebe questionando coisas que você nunca questionou antes, fazendo perguntas que você nunca fez antes. Se você não é uma pessoa religiosa, será que nesses últimos dias você se pegou orando pela primeira vez, ou talvez pela primeira vez em muito tempo? Não ignore isso. Se você se considera uma pessoa religiosa, será que a sua fé sofreu um baque nesses dias e você se sente ferido espiritualmente? Será que você descobriu que a sua fé é mais frágil do que você achava que ela era? Porque as circunstâncias que vieram mexeram gravemente com as convicções que você tinha e te deixou fazendo perguntas como: onde está Deus? Como é que Deus permitiu? Por que Deus isso e aquilo? E eu achava que Deus... E não importa se você é crente ou não é crente, preste atenção nisso. Se você nesses dias percebeu o seu mundo interior ser abalado, preste atenção nisso. Eu deixei uma frase para você guardar. Existe uma tensão no que você está vivendo. Preste atenção a essa tensão. Preste atenção à tensão que você está agora experimentando no seu interior, porque isso significa que você está prestes a aprender algo novo, ou está prestes a ser relembrado de algo que você se esqueceu. Possivelmente uma das duas coisas pode estar acontecendo, e isso pode levar você a um lugar bom, mas ouça, eu creio que pode levar você a um lugar melhor ainda. Todos nós, sem exceção, não importa
a igreja na qual você cresceu, a igreja que você frequenta hoje, ou se você não está em igreja nenhuma, todos nós temos um pouquinho de uma teologia distorcida dentro de nós. Eu acho que ninguém escapa disso. Eu tenho vários amigos que não vão a igreja nenhuma, e eles usam essa mesmíssima mentalidade. Ou seja, não importa se você está na igreja, mas muita gente na igreja pensa assim. A ideia de que Deus, frequentemente, Ele faz isso, Ele sempre recompensa os bons e castiga os maus. E com base nisso, nós somos sutilmente treinados a acreditar que Deus está favorecendo pessoas com base no comportamento delas. Você se comportou bem, então você vai ganhar alguma coisa. E é por isso que nós temos uma dificuldade imensa de aceitar que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, que tragédias aconteçam com gente da melhor qualidade. Mas nós não temos muita dificuldade quando uma coisa ruim acontece com alguém que a gente julga mal. Isso está dentro da gente. Nós classificamos as pessoas e classificamos a nós mesmos com base no nosso comportamento. E preste atenção, nós ficamos confusos em relação ao que nós realmente merecemos. Nós abrigamos um sentimento errado de Deus está me devendo, porque eu tenho sido uma boa pessoa, eu não tenho feito nada de errado. Ouça, se nesses dias o seu mundo interior foi abalado, se a sua visão de mundo está mudando, preste atenção a essa tensão, porque você está prestes a aprender algo novo ou a ser relembrado de algo velho. Se você não é um cristão, preste atenção ao que está acontecendo dentro de você. Continue aprofundando essa sua busca interior, eu acho que você vai encontrar algo muito especial. E se você é um cristão da mesma maneira, preste atenção a essa tensão, preste atenção ao que está acontecendo em você. É possível, querido cristão, que você descubra um novo tipo de fé, uma nova versão, uma fé melhor, uma versão melhorada da fé que você já tinha. Talvez esse tempo de quarentena seja o tempo em que você vai finalmente abandonar a sua fé num Deus que nem existe, num Deus que nós inventamos, aquele Deus que nunca permite que coisas ruins aconteçam. Não, talvez esse seja o tempo em que você reposicione a sua fé no Deus que permitiu que a pior coisa acontecesse com a melhor pessoa que já existiu, o seu filho. E Ele fez isso por você. Então a questão nessa manhã é bem simples. Isso que a gente está vivendo vai passar, com certeza. Tudo isso vai ficar para trás. As coisas vão ficar mais normais. Voltar ao normal talvez não, mas vai ficar mais normal. Mas vamos decidir que nós realmente estamos saindo disso mais fortes. Mais fortes financeiramente, relacionalmente, pessoalmente. Não faça como aquele personagem, aquele cachorrinho que o C.S. Lewis retratou. O cachorrinho que quando acaba o banho, que ele odiou tanto ter que tomar aquele banho, ele volta para a sua sujeira. Que não seja assim com você, que você, quando terminar esse tempo que você não está gostando, que você não se recolha à normalidade que não era boa, nem para você e para ninguém. E antes da gente terminar, eu quero convidar você a fazer uma coisa, um dever de casa. Muita gente pode nem gostar disso, mas não tem problema, a gente vai tratar isso nas próximas semanas. É muito fácil você esquecer das decisões que você está tomando hoje. Eu vou ser uma pessoa que administra melhor as minhas finanças, eu vou ser uma pessoa mais atenta nos meus relacionamentos, minha família merece o meu esforço. É muito fácil esquecer tudo isso. Então a minha dica para você é essa: crie um lembrete, porque nós esquecemos tudo muito facilmente. Como é que você pode criar um lembrete? Eu não sei, né? Você pode fazer de diversas maneiras.
Eu queria convidar você a pegar um objeto que tem significado para você na sua casa, ou fazer alguma coisa e deixar em algum lugar que você vê com frequência. E aquilo vai ser a lembrança, aquilo vai estar atrelado a uma memória, vai fazer você lembrar o tempo todo que a decisão que você tomou, você não pode esquecer. Eu uso o meu celular com o alarme, todo dia, no meio-dia, ele me lembra de algo que eu não posso esquecer. Eu preciso ser lembrado. Mas agora talvez eu tenha que fazer outros, né? Talvez eu precise de outros lembretes. Mas eu gosto da ideia de você ter um objeto que você coloca na sua casa, em algum lugar, na geladeira, seja onde for, que te lembra e não deixa você esquecer da sua decisão. Talvez seja a decisão de lidar com uma rachadura no seu casamento. Talvez seja um lembrete apenas de desacelerar um pouco, de não negligenciar mais uma amizade, de lidar com aquele filho ou aquela filha que se tornou tão diferente de você que você tem dificuldade de se reconectar. Talvez seja um lembrete apenas de o que é ou quem é mais importante na sua vida. Meu desejo nessa manhã é que você comece a escrever uma história melhor. Porque, como a gente já falou, quando tudo isso passar, não vai ser mais do que apenas uma história que a gente conta. E pode ser uma história que a gente prefere nem contar. Você sabe que todos nós temos histórias que a gente lembra que a gente prefere nem lembrar. Mas pode se tornar uma história que a gente adora contar. Porque é uma história de uma restauração que Deus fez na nossa vida, porque nós resolvemos prestar atenção. Então, para essa semana, 2 perguntas. Primeira pergunta: como eu posso ser mais forte? E a segunda: o que vai me ajudar a lembrar? É o que a gente vai fazer durante essa semana. O novo normal está às portas, está bem pertinho. Não vamos perder a oportunidade de crescer. Semana que vem eu vou falar com você do seu superpoder. Você tem uma habilidade de, no meio do que estiver acontecendo, aproveitar aquilo para o seu crescimento. E a gente vai falar disso, então não perca semana que vem. Vamos orar?